E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Como que foi essa doideira do dia de hoje de vocês? Surfaram esse movimento de queda? Ou tentaram só se posicionar na ponta compradora? Você, operador que ficou comprando o índice, tentando adivinhar o fundo, meu amigo, hoje não foi um belo dia para você. Felipe, mas ontem você chamou a atenção das oportunidades de compra, principalmente aqui abaixo dessa liquidez, esses fair value gaps aqui. Pois é, mesmo nessas oportunidades aqui, a gente acabou não tendo sucesso nas nossas operações. Vi muita gente posicionada ali, vi alguns alunos que conseguiram descer vendido, me mandaram mensagem, fico muito feliz. Mas, infelizmente, o trade do dia foi essa única operação vendedora. Quem ficou tentando comprar, assim como eu, levante a mão, deixa aqui nos comentários. Só te peço uma coisa. Fez as operações de compras? Topíssimo. Só que você precisa, no mínimo, ter seguido o gerenciamento de risco. Hoje na sala nós chamamos duas operações. Foram menos 130 pontos de stop. Foram dois únicos trades, eu vou mostrar tudo explicado aqui para vocês. Mas antes, galera, o day trade é uma jornada. O day trade não é uma única caminhadinha ali. O day trade é uma movimentação de longo prazo. O day trade não é para você ficar ali buscando e batalhando contextos de objetividade curta. O day trade é você pensar lá na frente. Felipe, nós tomamos o stop hoje. Você tomou o stop. Você que tomou o stop, né, na verdade. Você que tomou o stop fez minimamente o que deveria ser feito? Você que tomou stop seguiu o gerenciamento de risco ou fez como a maioria faz, fez como o varejo faz? Toma o stop com a mão pequena e na segunda operação, que é aumentar a mão drasticamente para recuperar o stop com uma operaçãozinha curta. Fez o que o varejo costuma fazer, se perde. Teve uma situação que aconteceu hoje, que tem um rapaz me mandou uma mensagem, não é aluno, ele mandou uma mensagem e me falou: ele começou a batalhar vendas depois que ele visualizou que o mercado estava forte, que não ia corrigir. Tá errado você entender o movimento? Claro que não. Só que isso não se sustenta no longo prazo. Ah, Felipe, amanhã eu não vou fazer isso mais não. Vai fazer isso no dia que o mercado começar a acelerar e você perder uma entrada no início do movimento, você vai querer sim começar a fazer o contra. Então, muito cuidado com isso. Ah, eu vou ser só hoje indisciplinado. Não. Você é indisciplinado hoje, você vai ser amanhã, porque disciplina ou indisciplina é uma constância. Ou você acredita naquilo que você faz, ou você vai ficar sempre naquele looping eterno. Galera, uma fase difícil é só uma fase difícil, vai passar. Quando as operações começarem a encaixar, isso eu falo para todo mundo. Quando as operações começarem a encaixar, vocês vão ver o tanto de oportunidade que vocês vão conseguir lucrar no mercado. Não percam tempo mudando. Ah, eu vou estudar tal outra situação. Ah, eu vou criar um indicador. Ah, eu vou fazer. Você só vai estar adiando mais uma perda, mais um prejuízo. Então, dito isso aqui, eu só queria mostrar para vocês, tá? Ontem a gente chamou a atenção, sim, de oportunidades compradoras aqui abaixo. O mercado não respeitou, começou a cair liso. Felipe, você fez essas compras aqui embaixo? Não. Galera, eu tomei stop aqui e tomei um stopzinho aqui. Depois disso, já foi identificada a movimentação de força do mercado. Vou mostrar para vocês a minha operação. Quando eu abri o mercado hoje, a minha ideia foi usar a referência do 5 minutos. Usar esses dois pontos aqui como estrutura de oportunidade. Ser comprador de índice aqui abaixo e ser vendedor de índice aqui acima. Ô Felipe, mas se você está falando da venda aqui de cima, por que você não pegou essa operação aqui? Uma coisa é eu enxergar a oportunidade, outra coisa é eu ter uma entrada dentro do meu gerenciamento. Se fosse para eu fazer operações por fazer, galera, eu poderia clicar até dizer chega sem pestanejar. Só que eu não sou irresponsável. Quando eu visualizo esse tipo de movimentação, se você visualizou lá nos 5 minutos, você pode observar que isso aqui nada mais, nada menos que um único candle de rejeição. Não tem chance de entrada. Tem um mercado que subiu e um mercado que devolveu. Se você olha no minuto, é um mercado que quebra estrutura. Mostro isso aqui sempre pro pessoal. Fizemos essas marcações.
visualizamos a quebra da estrutura aqui, tá? Uma movimentação de compra, visualizamos esse cenário, esse contexto, o mercado quebrou a estrutura, e aí a gente balizou aqui como uma liquidez e fizemos nossa primeira compra nessa região, apostando em continuidade. Mas o mercado não foi, Felipe, pois é, um stopzinho de menos 65 pontos. Felipe, logo depois, observe essa estrutura que veio aqui de trás. Pegamos essa referência e analisamos com expectativa isso daqui como uma liquidez. Nossa compra veio nessa região. Foi a segunda compra, que também o stop de 65 pontos. Finalizamos com menos 130. E a aposta nossa nessa hora aqui já não era ser comprador para ver o mercado fazer esse movimento. Já tínhamos identificado essa estrutura aqui. O mercado fazendo um choque. E com choque, nossa oportunidade vendedora a partir daqui. Felipe, o que o mercado fez? Simplesmente caiu, caiu e caiu. Ah, mas não deu chance de entrada? Não, não deu chance de entrada. Por quê? Porque quando você enxerga uma movimentação que está acelerando, o que você vai buscar? Operações de risco? Não. Você também tem que ter a análise do preço, galera. Se você ficar só por si só ali no seco do operacional, você até poderia ter feito essas operações. Teria tomado um, talvez dois, três stops ali, mas teria que entender que o movimento estava com muita força vendedora. O mercado só caiu. O mercado corrigiu toda essa estrutura. E quando a gente fala de estrutura, nós tínhamos esse fundo com este topo de hoje que foi formado. 50% nessa região. Quando você concorda comigo que isso aqui é o 50%, você enxerga a liquidez. Quando você enxerga a liquidez, você via que o mercado precisaria corrigir. Felipe, mas você não trabalha assim. Você trabalha com o dia anterior para o dia atual. Sim. Então aqui estava o meu fundo, que é o meu choque. E aqui estava o meu topo. Aqui eu tinha a liquidez e a expectativa de ser comprador nessa região toda aqui abaixo. Coincidia com os 50% para baixo. E para isso, eu precisaria dessa correção. O mercado não corrige. O mercado simplesmente continua. Então, quem não pegou essas operações, galera, fico muito feliz. Mas quem estopou o dia de hoje, que tem estopado dentro do gerenciamento. Porque uma coisa é você estopar e criar aquela desculpa na sua cabeça. Não, eu fiz o que tinha que fazer, eu estopei comprando e não parou de comprar. Teve estrutura de compra? Teve, faça. Eu sei que tem muita gente que faz o que tem que ser feito e por mais difícil que possa estar sendo alguns dias como hoje, lá na frente a conta vai fechar. Por quê? Porque todo dia repete, todo dia faz incansavelmente as mesmas operações. O mesmo conceito, o mesmo contexto. O mercado virou, e agora para amanhã o que eu tenho? Dias assim, eu prefiro ficar operando somente após a abertura. Porque eu tenho essa referência. Se você abrir muito o seu gráfico, o índice ainda é comprador, tá? Nem precisa abrir tanto, né? Somente aqui, essa última referência. O índice ainda é comprador. Ele veio buscar todo esse dinheiro aqui. Então, uma oportunidade que o mercado te der de compra, aposte nesse movimento aqui. Felipe, a venda, eu quero ser vendedor. Não acredito mais em compra, acho que o mercado vai só continuar em queda. Você vai ter que esperar alguma coisa de estrutura aparecer, porque o mercado só está apontado para baixo. O mercado que caiu liso. Então, precisaria corrigir 50%? Sim, mas também apareceu uma indução para você se posicionar. Lá no Dolinha, ao contrário do que o índice fez depois de uma sacanagem na abertura e subiu e caiu, o dólar simplesmente subiu. O dólar simplesmente foi... Ah, eu esqueci de falar aqui com vocês, tá, galera? Teve essa venda no índice aí, mas você precisaria abrir um pouco mais o seu gráfico e encontrar essa região aqui dessa base. Felipe, isso não é uma coisa que você costuma fazer, por isso que eu nem bati tanto nessa tecla, tá? Porque essa estrutura existia para validar essa operação. Felipe, por que você não queria ser vendido nessa região? Simples. Aqui para mim é uma região que era um fundo e o mercado veio fazer a manipulação. E aqui era uma referência de quebra de estrutura. Então, quando o mercado quebra essa estrutura, a expectativa era correção para subida. Então, esse ponto para mim não era contexto de entrada. Esse ponto para mim era contexto de ver o mercado acelerar, entregar uma operação, mas para continuidade. E eu gosto de analisar somente o dia anterior para o dia atual. Então, eu até vi essa operação, gostei dessa operação, teve aluno que me mandou e não tá nada errado, galera. É só a forma que eu
executa. Julgou isso daqui como liquidez e o mercado capturou, topíssimo. Se você partir do pressuposto por induções, você vai pegar operações de venda, você vai pegar operações de compra e você sempre vai estar dentro de bons movimentos. Só que cabe a você ter essa maturidade e seguir a risca. Ah, Felipe, mas você tinha essa leitura de que você não vendeu, porque era uma referência de muito lá atrás. Um dia que eu mudo isso, eu tenho que começar a seguir isso à risca. Aqui era a minha liquidez. Aqui era o meu ponto vendedor. E a partir do momento que eu visualizo esse movimento de queda, eu preciso encontrar uma oportunidade de confirmação. O índice não me deu a oportunidade de confirmação. Simplesmente caiu. Simplesmente entregou o movimento. Simplesmente soltou a boa e não teve mais oportunidade. Caiu e caiu liso. Caiu e caiu direto e reto. Poxa, Felipe, pois é triste, né? Fazer o quê? Lá no Daulinha, nossa movimentação foi o oposto, tá? O mercado simplesmente subiu, não tem o que fazer também. Você só tá numa continuidade de movimento. Então, isso aqui tudo é uma única estrutura, porque não pode se assustar se o mercado devolver tudo. Por quê? Simples. Todo esse movimento não tem correção nos 50%. Sem correção nos 50%, uma única referência que você tem. Batalhar uma operação de venda. Na mesma proporção que o dólar só subiu, o índice só caiu hoje. Então, se o dólar começar uma correção de toda essa estrutura, talvez você tenha um movimento de índice de subida. Os opostos se atraem. Quem vai lembrar aqui do que eu falei ontem lá no mercado do Euro-USD e do GBP-USD? Eu estava posicionado na compra, mas eu ia tomar cuidado com esse movimento aqui. Acabei conseguindo sair no 0 a 0 aqui, tá? Só mesmo estopei no 0 a 0 essa operação e vi o mercado acelerar e acelerar bonito, tá? Então aqui foi a minha operaçãozinha, saí assim, eu tava até errado aqui, né? Saí assim, tanto no Euro-USD quanto no GBP, foram as duas operações que eu estava posicionado e hoje consegui sair dessas operações próximo do 0 a 0. Eu nem tive lucro nesses dois trades, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Foram duas operações ali que o mercado só voltou tudo. Por quê? Qual que foi a leitura dessa operação? A compra foi caracterizada por essa liquidez e a venda também foi por esse mesmo motivo. Se eu julguei isso daqui como uma estrutura de manipulação, ou seja, uma lateralização, eu peguei a compra e o mercado somente manipulou e não acelerou, esse recuo aqui é para jogar o preço para baixo. É o famoso e conhecido como Judas Swing. O mercado que manipula, não, indica o lado, manipula o oposto, entrega o movimento. No S30 e no S500, as operações voltaram a andar. Agora, a expectativa é passagem. Galera, foi quase. Foi no detalhe que eu não fui estopado hoje. Eu até na hora que eu vi isso daqui, eu vi pelo telefone. Quando eu cheguei aqui na frente do gráfico, eu olhei e falei, nossa, estopou. Não estopou por muito pouco. E o mercado tá voltando a andar. Essa quebra de estrutura, essa continuação, eu já vejo esse breaker block e essa base aqui como uma oportunidade de muita atenção. Por quê? Porque caso o mercado chegue nessa região e não dê uma continuidade forte, eu preciso me tomar uma posição e sair desse trade. Tanto no S30 quanto no S500, a mesma informação eu tenho. Aqui essa região é o meu ponto de atenção. Se o mercado chegar e como ele chegar, eu vou me posicionar de forma muito mais objetiva. Lá no ouro, tentei uma posição vendedora, galera. Vou ser bem sincero para vocês. Falei ontem com vocês aqui de uma expectativa vendedora acima dessa região. O mercado abriu e subiu. Felipe, se você fala de venda, por que você não se posiciona na venda? Eu tenho que ter paciência também. Não é só querer vender e sair clicando a todo custo, né? A minha ideia de ser vendedor era nessa região aqui, ó. Quando eu vi esse último possível pivô, tentei uma venda, não me posicionei aqui. Teria pegado um belíssimo movimento, tá? Mas não me posicionei. Então, fiquei de fora. Isso aqui era até a ordem que eu estava para posicionar. Não é uma ordem que eu vou colocar, tá? Eu vejo um movimento de alta ainda no dólar, no ouro, perdão. Vejo esse contexto aqui de manipulação de um fundo e já alertei para vocês. Todo e qualquer movimento de subida precisa manipular fundo. E todo e qualquer movimento de queda, o mercado precisa manipular um topo. Manipulou fundo, segue ponta compradora. Manipulou topo, segue ponta vendedora. E é isso daí. Então, movimentação é bem tradicional. Se vocês querem que eu analise mais ativos,
é só deixar aqui na descrição desse vídeo que eu vou estar analisando, a gente vai estar contextualizando. Ah, tive um stopzinho que eu tomei aqui, galera, no SJPY, tá? Não prestei atenção nos detalhes aqui e acabou entregando uma operação muito boa logo depois, mas eu tomei um stopzinho. Mesma operação, você vê que a gente às vezes não presta atenção em alguns detalhes, né? Mas isso serve de aprendizado. Aqui, era uma operação lateral, o mercado estava lateral? Sim. Tinha um contexto de queda, eu tentei me posicionar antes da manipulação de topo. E aí depois, na parte da tarde, o mercado veio e entregou um trade aqui no order block aqui de cima. E aí seria essa operação muito mais plausível para um posicionamento do que aqui dentro. Tá errado me posicionar aqui? Não. Mas a ideia central é esperar sempre uma manipulação. Você pode observar que às vezes a gente também desliza no meio do caminho, né? Um trade que você faz em outro é um trade que você não pega na mesma igualdade em outro. E tudo é consentir com o gerenciamento. Se você estiver dentro do gerenciamento, você vai ter boas operações, vai estupar pequeno e quando pegar, vai pegar bons trades. Fora do gerenciamento, você só vai bater cabeça. Paciência e atenção sempre. No mais, queridos, fiquem com Deus. Prestem bastante atenção em tudo, todos os contextos. E tiver com dúvida, preencha o formulário. Tiver com dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Tamo junto e bora pro game.